Começando mais um podcast Nova Aliança. E este podcast vai estar incrível, porque eu estou recebendo aqui dois amigos, dois irmãos, que é o nosso irmão Marcelo e o Jorge. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Boa noite, pastor. A paz, Senhor Jesus. Boa noite a todos que estão assistindo. Boa noite, pastor. A paz seja convosco. Boa noite a todos. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Oh, maravilha! Hoje aqui ficou masculino, ficou macho esse podcast, né? Os Glória últimos aí foram com casais, com mulheres. E hoje é porque nós vamos falar aqui, né? Principalmente também falando sobre o nosso grupo missionário de homens. Glória a Deus. Amém. Qual o Jorge é o nosso líder aí do grupo de homens, né? É um prazer, pastor, nós estar aqui falando do grupo de homens, que esse momento está sendo muito especial, né? Essa mudança que vai ser às sextas-feiras. E eu conto com todos os homens da nossa igreja aí para participar desses cultos, que vai ser tremendo. Amém. Participei também durante algum tempo, né, pastor? Isso. Estando liderando esse grupo de homens, foi uma bênção. Jorge era nosso vice-presidente e foi sempre uma bênção, está nos ajudando em todas as coisas. E é um privilégio, né, irmão? Muitas Amém. coisas já aconteceram. Verdade. Deus tem feito grandes coisas na vida dos nossos amigos, nossos irmãos em Cristo. Verdade. Venha participar também, sempre que tiver a oportunidade. Vai ser muito abençoado. Deus tem grandes coisas sobre nossas vidas ainda. Glória a Deus. O legal, eu acompanho ali, às vezes, no grupo do WhatsApp, né? Porque tem um grupo de WhatsApp do grupo de homens, sim, né? Sim, tem. Tem lá. E é uma família, né? Porque sempre há esse compartilhar. Às vezes há uma, sei lá, está precisando de uma oração, está precisando de uma ajuda, ou precisa de alguma informação. Está sempre ali compartilhando. É uma família realmente, né? Verdade. Os homens e ali. Isso que é o bom, né, do grupo de homens, que você está sempre ajudando um ao outro e também se ajudando. Sim. Porque a gente aprende muito com eles, né? Porque tem muitos ali que já foram presidente de homens. Então a gente vive ali momentos que é muito especial. E aproveitando a ocasião também, o importante não é só você colocar no grupo, mas você tá ali dia a dia convidando de perto, porque isso também valoriza cada homem que está na nossa igreja. É isso aí. O grupo de homens já acontece, né? Já há anos e anos. E qual homem da igreja, né, que já está há alguns anos na igreja, que não teve alguma experiência, uma resposta de Deus, um milagre, enfim, algum momento que marcou a sua história através do grupo de homens? Né? Se a gente olhar aí a trajetória, né, Marcelo? Sim. Quantos sim. e quantos homens ali já passaram, que tiveram ali uma vida, uma transformação através desse tempo ali juntos, né? Sim, eu É mesmo marcante. passei por muitas mudanças, através não só servindo no grupo de homens, mas também participando. E sei sim que Deus muda a vida da gente, basta você permitir que Ele haja em nossas vidas. E a gente às vezes pensa, né, que é um paradigma, né, homens reunindo para um grupo. Sempre dizem que a nossa igreja do Evangelho quadrangular é mais as mulheres que são grandes grupos, mas não está sendo assim mais não. Os homens também têm voltado para esses momentos de oração, têm se fortalecido grandemente, e os homens têm entendido que são os sacerdotes das suas casas. E têm buscado, sim, esse buscar esse poder de Deus para poder servir na sua casa, com sua esposa, com seus filhos, e alcançando também outras pessoas ao seu redor. Tem sido uma benção. Sabe que é interessante, irmão Jorge, que existe algumas pesquisas, você já deve ter ouvido falar, como que quando há uma decisão da mulher, da esposa, ou de um filho, há um poder de alcance na família em um certo nível. Mas quando o homem se converte, o homem que se entrega para Jesus, é quase que 100% a família toda vem para a presença de Deus. Por quê? Porque o homem, desde os princípios, é instituído, né, como esse líder, né, como cabeça. Não é algo antiquado, né? Não, isso aí está ultrapassado, é igualdade. Não, são princípios. O homem precisa se posicionar, né, como esse líder, e por que não? Né, aqueles que estão acompanhando, você tem a responsabilidade de
sabe, de trazer, de ser esse exemplo, de trazer a sua família, a sua casa também para a presença de Deus. É verdade. Eu até tenho esse exemplo na minha casa, porque minha esposa orou muito para a gente poder vir para a igreja, mas a partir do momento que eu tomei a decisão de vir para a presença de Deus, muita coisa mudou. E isso tem que ser colocado nas casas, né? Porque a palavra do Senhor já fala, né? Nós somos sacerdotes da casa. E como sacerdote tem que se posicionar como sacerdote. Não terceirizar para a esposa ou para o filho, mas se colocar mesmo à frente para orar, para cuidar, para dar exemplo. Você não acha, Marcelo? Claro, claro que sim. E a responsabilidade do homem, a palavra de Deus nos fala que, maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Se todas as mulheres entendessem a gravidade e a complexidade do evangelho e que seus maridos, diante de Deus, eles seriam mais fortes no casamento, elas se renderiam também. Porque, pensa para você ver, Deus ele coloca uma responsabilidade muito grande, falando, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Eu hoje sempre amei a minha esposa, sempre gostei muito dela, mas hoje, com o cordão de 3 dobras, que é a presença de Deus no meu casamento, não há quem derruba. Porque, por mais que esteja algumas falhas minhas ou dela, em Cristo não há falha. No Senhor há sempre a certeza e a perfeição. E esse casamento ele é blindado. Não porque eu estou em alguma cerimônia, mas porque Deus está nesse casamento. Então, as 2 instituições que o Senhor criou, né? É a família e a igreja. E as 2 são bem semelhantes. Sim. Cristo é o noivo. Voltará para buscar a noiva fiel. E o casamento não foi feito para moleques. O casamento foi feito para homens, pessoas maduras, pessoas dispostas a realmente sacrificar. Quando juramos diante de Deus, falamos na alegria, na tristeza, né? Na doença, na enfermidade, com a riqueza, com a pobreza, independente da situação. Um verdadeiro homem ele entende o propósito a qual Deus criou ele. E quando isso entra enraizado no seu coração, não há quem te derrube. Pode vir o que for, você vai ser capaz de sacrificar pela sua esposa, pelos seus filhos. E automaticamente os filhos veem aquilo. Já aconteceu várias vezes isso lá em casa. E já passei por situações difíceis. Meus filhos nem sequer viram as situações que eu passei, minha esposa. Mas esse é o nosso papel. O homem, ele foi feito para isso. Ele é mais forte justamente para isso. Não para desfazer da mulher, mas a força que eu falo é física mesmo. E muitas das vezes este homem, estando forte, ele tem o papel do homem é levar segurança para casa, proteção, sim, provisão. E este homem não pode se perder em algumas ideologias, algumas maneiras de pensar do mundo moderno. Continuamos sendo aquele que temos que ser. Continuamos sendo aquele que tem que sustentar a filha, lançar os filhos, né, para um bom futuro. E sacrificamos, né? Assim como meus pais me ensinaram isso. Tive um pai e uma mãe que me ensinou esses valores, sacrificou por mim, por minha família, e me ensinou muitas coisas. E hoje eu estou podendo viver isso. Tenho um pai e uma mãe que estão juntos até hoje e viveram um casamento muito forte. E mostra para mim isso e eu vou continuar fazendo isso. Nós, como os homens, né, temos que tentar transmitir isso. E jamais buscar viver uma vida mais séria diante de Deus, com mais uma perseverança mais forte diante do Senhor, porque, querendo ou não, as pessoas nos observam. Sim, o exemplo, né? O exemplo arrasta, né, pastor? É forte demais isso, né? Eu tenho falado, né, sobre o discipulado, né? Sim. E o discipulado é revelar Jesus. É muito mais do que ensinar a respeito de Jesus, é revelar. E como os pais ou os homens, né? Ah, mas eu não sou casado. Porque tem isso também, né, Jorge? Sim. A pessoa fala, eu não vou no grupo de homens porque eu não sou casado. Acho que o grupo de homens é só para os casados. E não é, né? Não é. Nunca foi, e nunca foi, né? E nunca foi. E esse ano eu tenho feito isso muito com os jovens da nossa igreja, trazendo muitos jovens para poder participar com a gente. Então, jovens aí. Então, assim, o Rian é um exemplo disso, né? Eu citando ele, mas até o Roginho. Sim. Todos os cultos de homem, a mãe dele estava aqui em cima no culto e ele lá com a gente. E ele tem o quê? 10 anos. Claro. Então, assim, desde pequeno você já ensinando o caminho. E já vai aprendendo esses princípios, sim, né? Sim.
E o legal é isso que a gente está comentando sobre revelar, que é o principal, porque sempre tem alguém olhando para você e se espelhando de alguma forma. Sim. Às vezes é algum colega de trabalho, às vezes é algum amigo mesmo aí da sua juventude e tal, que olha, puxa vida, né, o Jorge, olha o Marcelo, opa, né, e se espelha de alguma forma. Lógico que quando você constitui uma família, você tem filhos, os filhos têm o pai ali realmente como esse grande exemplo. Isso nos traz uma grande responsabilidade, né? O Marcelo falou sobre o amor, né? Que o homem precisa ter para com a mulher, né? Como Cristo amou a igreja, que é o amor sacrificial, né? Sim. Ele entregou a sua vida, ele morreu, ele Doou. deixou de lado tudo que, né? Sua vontade ou a própria realeza, né? Ele é Deus. De repente se esvaziou de toda a natureza divina para se tornar semelhante ao homem. Por quê? Por amor à noiva, por amor à igreja. Então, esse é o nosso exemplo aí. E o tema que a gente tem trabalhado esse ano é Venha o Teu Reino. Venha o Teu Reino. Que tema maravilhoso, hein, gente? Sim. Maravilhoso. É o principal, né? É a oração do Pai Nosso. Né? A oração do Pai Nosso. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade. Assim na terra como no céu. Meu Deus, aqui já dá um podcast de umas 2 horas, hein, gente? Só nesse versículo aí, né? Muito forte. E o interessante, pastor, quando a gente começa a falar o Pai Nosso, Pai Nosso, o Pai está no céu. Já começa aí, né? Só que Ele está com a gente também. Ele está distante e perto ao mesmo tempo. Pai nosso que estais nos céus. Ele está distante, observando, mas está perto, te conduzindo. E é interessante também lembrar nesse princípio da oração que Jesus ele nos aproxima tão grandemente que ele não fala Deus nosso. Não. No começo, vou te ensinar. Ensina-nos a orar. Sim. Ensina. Vocês não vão chamar de Deus nosso, vão chamar Pai nosso que estais no céu. Porque Deus é a oração do pecador, vamos dizer assim, Sim. que não tem intimidade. Né? Foi a oração que Jesus fez na cruz quando estavam os nossos pecados sobre ele. Deus meu, por que me desamparaste? Né? Daquele que não tem. Agora ele falou, olha, vocês não precisam mais ficar nessa posição distante de Deus. Vocês podem se posicionar como filhos de um pai, né? É maravilhoso. É Tremendo. Tremendo demais. E este ato de amor de Deus para conosco, né? Jesus Cristo é surreal, é sobrenatural. Esse amor dele para conosco, ele nos ensina já a oração, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Será que realmente é necessário a gente dizer que o nome de Deus é santo? Não, sabemos disso. Mas também nós temos que tomar cuidado com algo. Muitas das vezes tomamos o nome de Deus como um jargão. Isso jamais poderá ser feito. Pois onde invocamos o nome do Pai, poder é liberado. O nome do Senhor tem que ter temor, tem que ter respeito. Ele é santo. Isso que você está falando, Marcelo, é tão forte, porque hoje em dia nós vemos assim na televisão, nas mídias, né, pessoas que não têm nenhum temor, são pessoas que não são cristãs, vamos dizer assim, mas usando essas frases que normalmente se usa dentro da igreja, ou cristãos, né? Não, o sangue de Jesus tem poder, em nome de Jesus. Misericórdia. Misericórdia. Né? Por quê? Porque talvez eles viram isso e viram que isso às vezes deu certo, né? Porque mas aquela pessoa alcançou uma resposta, alcançou um milagre, e começa a aplicar aquilo, mas achando que aquilo é como se fosse, vamos dizer assim, um amuleto, né? Para atrair algo. Às vezes pode ser até alguém ali num ato até de zombaria, mas outros de uma forma errada, achando que é um amuleto. E o único momento em que tentaram usar a presença de Deus como amuleto foi um momento trágico na história de Israel. Foi quando pegaram a Arca da Aliança e falaram assim, vamos botar ele na frente, a Arca na frente do exército, porque aí vai nos dar a vitória. E a derrota foi feia, que Deus falou, eu não sou um amuleto de sorte, eu sou um pai. Eu sou o que sou. Simplesmente assim. É relacionamento, assim. né? Relacionamento, é intimidade, né? A pessoa fala sempre na igreja, intimidade. Se você não tem intimidade com o pai, como você pode chegar a ele? Como você pode estar
céu e a terra se movimentando. Verdade. Né? Porque quando você fala, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, está ligando o céu à terra. Verdade. É intimidade. É aquilo que o Marcelo falou. Não é zombaria. Não é algo, que nem o pastor falou, amuleto. É intimidade. E o Senhor, o nome do Senhor tem poder para cura, para qualquer coisa. Mas que você tenha intimidade para poder invocar o nome dele. Não é de qualquer jeito. Aí depois da oração a gente continua falando, venha a nós o teu reino. Quando criança, muitas das vezes eu entendi errado. Achava que era nós que iríamos para o reino dele. Inverteu, né? E o pior é que eu vejo muitos adultos que ainda fazem isso, ainda têm isso na mente. Pois a gente às vezes faz essa interpretação da oração e vem falar com as pessoas. Você entendeu o que é vir o teu reino? Vir o reino do Senhor? O reino do Senhor é instituído de grandes coisas, como, por exemplo, Jesus como rei, arcanjos, serafins, querubins, anjos. O reino de Deus é perfeito e é organizado. É algo muito sério. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Naquele momento você pegou seu livre-arbítrio, colocou nas mãos do Senhor. Sim. Muitas pessoas fazem essa oração sem entender a gravidade, a seriedade dela. Jesus ele não ensinou algo tão simples. Ele falou, venha a nós o teu reino. E as pessoas naquela época, ainda por cima, achavam que Jesus ia governar nesta terra. Sim, sim. Não foi? É interessante o que você acabou de falar aí, porque um pouquinho antes, quando ele vai ensinar sobre a oração, ele fala assim, não useis de vãs repetições. Fala. Verdade. Porque aonde a pessoa às vezes não entende essa oração, porque acaba fazendo de uma forma decorada, repetida, algo vã, né? sem sentido, só decorado, sem meditar e entender, né? Parte por parte dessa oração. Né? E o que o Jorge aqui falou também é violento, né? Porque nós temos a missão de trazer o reino de Deus para a terra. Por que nós podemos fazer isso? Pensa comigo, quando Deus criou o homem, Deus criou o homem da onde? Do pó da terra. Pegou a essência da terra, né? Desse mundo físico. Mas o que ele fez depois? Soprou o espírito de vida. Então, o homem ele tem as duas essências, a essência da terra e a essência celestial. Então, o que traz a conexão entre céu e a terra é o homem. Por isso que, através de nós, os céus podem manifestar na terra. Tremendo, nossa, tremendo mesmo. Se deixar aqui vai longe, hein, vai. É assunto para vários podcasts. Tem que dividir o podcast para falar. O Marcelo mesmo comentou esses dias, né? Por exemplo, Augusto Cury já escreveu no mínimo dois livros sobre né, a oração do Pai Nosso. Só sobre a oração do Pai Nosso. Imagine. De quanto que ele colocou ali. Tanta riqueza que existe nessa oração. É como o senhor acabou de falar, né? Muitos oram sem entender o que está orando. É a mesma coisa quando você está ali no louvor. Você está cantando aquele louvor, mas você não prestou atenção na letra. Sim, decorado. Decorou só aquilo. E não prestou atenção no que está falando. E o louvor é uma manifestação do que você sente pelo Senhor. Sim, é uma oração profunda. cantada. É uma oração cantada. E às vezes a pessoa está cantando porque a música é bonita, porque o ritmo é bonito, mas nem sabe o que está acontecendo na letra. E o mundo espiritual é movido pela palavra. Então, aquilo que você canta está movendo o mundo espiritual. Está movendo. Tanto de uma forma positiva como negativa. Tem gente que está cantando umas músicas aí que misericórdia. É verdade. Nossa, mas tem sem nada comentar. a ver. Uai, peraí, olha o que você está ouvindo. E esse nada a ver na igreja é um perigo. Nada é um perigo. É um pior frase que alguém pode usar, né? Tem nada a ver, né? E às vezes, na própria grupo de homens, às vezes fala isso também, né? Tem nada a ver. Minha esposa cuidar, não tem nada a ver, não. Mas e a sua posição dentro da sua casa? Verdade. Né? Então, você tem que ter muito cuidado com esse nada a ver. É verdade. Né, Marcelo? O Senhor Jesus, ele é algo que ele traz. As pessoas naquela época achavam que Jesus iria libertar o povo do reinado de Roma, mas na verdade Jesus veio declarando o tempo todo falando do reino do Pai, do reino dele. E uma coisa muito interessante sobre a oração do Pai Nosso também, que eu converso muito com as pessoas e falo o seguinte: a gente pensa assim, não, mas se Deus seguir as palavras do Senhor é algo tão difícil, é algo pesado, o jugo de Deus é leve.
Mas é interessante, a gente quer ir para o reino de Deus, porém não quer seguir as regras dele. O reino é de quem, afinal de contas? É do homem? É meu? É seu? Não. Mas mesmo que se fosse seu, Jorge, eu entraria em sua casa de qualquer maneira? Não, nem mexeria no Se eu meu chegar geladeira. na sua casa lá, de qualquer maneira, chegar metendo o pé na porta, eu não posso entrar? Não, ué. Por que não? Eu fui tão bonzinho, eu cheguei lá. De qualquer... A casa não é sua? Hã? A casa não é sua? E para ir para o reino de Deus é tão fácil. As pessoas pensam, não, mas eu morri, fui bonzinho e tal. Irmão, revenha direito, porque o reino de Deus tem regras claras. Conheça verdadeiramente quem é o Deus que criou todas as coisas, conheça verdadeiramente quem é Cristo. Muitas das vezes a gente conhece a história de Jesus. Muitas pessoas conhecem a história de Jesus. E o Jesus da história? Você tem conhecido? Tem buscado aprofundar nisso? Então a gente tem que saber as regras do reino. Não entenda mal, mas o reino tem um rei. E esse rei, a casa dele não é qualquer casa. Tem muitas moradas. O rei já preparou para nós. Mas é necessário que vivamos conforme a vontade dele. Porque dele e para ele todas as coisas. Né? Violento, hein, gente? Tremendo. Pensa, né, uma coisa que eu sempre falo também, né, a respeito disso, né, e está dentro da oração do Pai Nosso, você falando me fez pensar nisso, que eu digo assim, se nós queremos ter a provisão de Deus, precisa ter o senhorio dele também. Se a gente quer ter o pão nosso de cada dia nos dai hoje, se a gente quer ganhar este pão, ou seja, quer ver essa provisão de Deus no dia a dia, primeira coisa, você tem que ter Deus como seu rei, o Senhor Jesus como seu Senhor. Se não tiver o senhorio, né, falando aqui sobre homens, né, nós somos ali aquele que somos o provedor da casa. Né? Logicamente que hoje em dia, né, as mulheres, uma família, né, todos precisam estar ali contribuindo, mas não só provedor financeiro, mas provedor de segurança, como o Marcelo já acabou de falar, e em todos os outros sentidos. Mas, quando a gente fala isso, somos o provedor, também a gente diz, olha, aqui dentro de casa, aqui as regras eu tenho ditado e precisam ser seguidas. Se você não quer seguir a minha regra, então você tem que, né, pagar suas contas. Sim, claro. Né? Tem que ser, É desse jeito, né, que nós colocamos. A mesma coisa é com Deus. Né? Se a gente quer receber essa provisão de Deus, existem as leis. Né? Existe a forma que Ele nos direciona. E se queremos receber a provisão, o cuidado, as bênçãos de Deus, temos que estar debaixo. Qual reino que não tem lei? É uma bagunça, né? Se não tiver lei. Imagina um país sem as leis. Né? No Brasil, que tem lei, e muitas delas não são cumpridas, a gente vê essa bagunça que às vezes se torna. Né? Imagina se não houvesse nenhuma lei mesmo. Aí virar Babilônia. Aí Com acabou. certeza, com certeza. Então não tem jeito. Não tem jeito. O reino tem que ter leis e precisam ser cumpridas, senão vira bagunça. Sim. Senão vira bagunça. Né? Perde a autoridade, né? E perde todos os direitos. Né? Quando uma pessoa, um bandido, quebra a lei, ele precisa ser preso. Sim. Ele vai preso. Por quê? Porque quebrou a lei, perdeu a liberdade, perdeu as bênçãos, perdeu tudo. Né? Há uma punição, né? Perdeu os direitos da liberdade. Um dos direitos nossos, como dentro do reino, do governo, é a liberdade de ir e vir. É um direito. Mas o cara que quebrou a lei, perdeu esse direito. Está esquecido. Tá? Assim é no reino de Deus. Aí tem um ponto muito chave, muito importante. Muitas pessoas fazem oração. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Aí você falou, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feito nos céus. Só que as pessoas estão orando, muitas das vezes elas, sem realmente pôr isso em prática, nem leem, nem pensam. Pensa, você está falando para Deus fazer em sua vida o que é feito nos céus. Mas aí na hora que ele vai fazer, você fala, não, mas até aqui não, só até ali. Seja feita a volta, mas nem tanto, nem né? Tanto. Deixa a minha vontade eu ficar cuido. aqui nessa área aqui. Mas é tudo mesmo, você vai fazer isso e mais, você vai fazer mais essas coisas. Não, mas não era só até aqui, não. Agora o senhor começou a mexer em muitas coisas. Então as pessoas, às vezes, aí nesse ponto vem o confiar. Verdade. Seja feita a tua vontade. Então você confia verdadeiramente que eu vou fazer. E o reino de Deus. E é um rei. E é o ponto chave que eu ia falar com o senhor. É um Atrapalhei rei. o seu pensamento. É um rei perfeito. Exato. Santo.
Pensa direitinho, leia toda a palavra do Senhor e veja o que de mal Ele tem para você. Nada. Ele tem um reino perfeito, onde não haverá choros, nem lágrimas, somente bênçãos sobre bênçãos. E terá Ele para governar um governador justo, um rei justo. Não tenho o que falar. E depois vem a continuação da oração, né? A nós teu reino seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Essa palavra alimenta as pessoas, igual o pastor estava conversando com uma pessoa esses dias. Uma pessoa está enferma, ela tem que alimentar o corpo muito bem, para poder o corpo ter as vitaminas e poder reagir àquelas enfermidades. A oração do Pai Nosso é necessário. As orações, não só as orações, como também a palavra de Deus, ela vai te tirar da depressão, vai te tirar de várias situações dessa vida enquanto estamos aqui ainda. Então, a gente tem que entender que a palavra de Deus ela não tem meio termo. É sim, sim, não, não. Que a gente possa realmente colocar em nossos corações. A oração no Pai Nosso, reflita mais sobre ela. Entenda mais o que Deus está falando no teu coração quando você fizer essas orações. Que venha o reino do Senhor na sua vida e que Ele realmente venha reinar e tenha o senhorio sobre ela. E o pão nosso, que cada dia, cada alimento que você vai receber, cada palavra, tome posse. Porque vai haverá mudança em sua vida, assim como houve na minha. Nosso irmão Jorge, né, irmão Jorge? Amém. O pastor Samuel teve o privilégio de nascer num berço cristão, glorificado ao nome do Senhor. Amém. E eu tive algumas dificuldades em minha vida e fui transformado pela misericórdia e graça de Deus. Tenho o senhorio dele como meu Senhor por completo. A melhor decisão que eu tomei na minha vida foi ter entregado a minha vida para o Senhor. Depois foi ter casado. Como é que eu já estou pegando? Mas é bom. Desse jeito. Benção. Mas o interessante que você está falando, Marcelo, foi bom você colocar, que o reino, o príncipe, o rei, tudo tem uma ordem. Sim. E essa ordem não pode ser tirada. Nunca. E quando te entrega as coisas para Deus, é aquilo mesmo, é entregar e esquecer. E muitas vezes as pessoas entregam, mas vira a esquina e já, opa, peraí, deixa eu pegar de volta. Toma de volta. Né? Deixou no altar ali no culto, mas a hora que vai estar indo embora, deixa eu pegar ali do altar de novo. Gostei da palavra. Aí chega lá fora, o que o pastor meu falou? Não lembro mais o que o pastor falou. Quer dizer, não pegou a mensagem, não está ali, mas está pensando no problema que está lá fora. É. E a igreja, muitas vezes pensa que a igreja é um lugar de santos, como você até comentou esses dias, né? De santos. E ao contrário, a igreja é um lugar de cura. É um hospital, onde as pessoas vêm para receber uma cura. Mas não é só a cura física, é a cura espiritual. Porque quando você recebe a palavra, você está sendo curado internamente, não só externamente. Né? Também a gente não pode esquecer que ainda somos a igreja militante. Verdade. Né? Tem a triunfante e a militante. Terá a triunfante, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Ô, gente, como eu disse, ficar aqui no Pai Nosso, a gente vai aqui umas 3 horas aqui, né? Vai mesmo. Mas você vai ter oportunidade de estar acompanhando aí, porque nós vamos estar com uma novidade aí, que o nosso grupo missionário de homens agora vai ser mensal. Todo mês teremos o grupo de homens e esse bate-papo aqui entre os homens. E também agora vai ser na sexta-feira, né? Glória a Deus, vai ser um culto maravilhoso. E eu convoco todos os homens da nossa igreja para estar aí com a gente, que vai ser bênção demais. Fica aí, então, um convite, vem participar desse grupo. Homem, né, seja casado, seja solteiro, seja viúvo, seja o que for, divorciado, vem para cá, né, porque vai ser bênção. Né? Mas um detalhe aí, esses que estão começando na igreja agora, vem com a gente, viu? Vem com a gente que vai ser bênção demais. Vocês podem ter certeza que vocês vão conhecer pessoas maravilhosas no grupo de homens ali, que vão conduzir tudo aqui com vocês. Sempre tem aquele tempo de comunhão no final do culto. Vai manter? Essa parte boa, pastor. Não vai pode... manter na sexta-feira? Com certeza. Vai sempre dar um jeito, a gente vai manter isso aí, com certeza. Maravilha. Porque essa é a parte mais gostosa, você ali bater um papo no final do culto, trocar ideias. Porque a gente não tem esse tempo na igreja, né? Nos cultos normais. Então, esse tempo a gente vai ter no final de cada culto de homens e nos outros grupos missionários também. Amém. Fica então um convite para todos os homens. Participe aí sexta-feira.
todo mês teremos aí na sexta-feira o grupo de homens. Glória a Deus. Glória a Deus. Vai ser bênção demais. Participe. Palavras finais, despedindo o pessoal. Primeiramente, agradecer esse momento, né, que é específico para o grupo de homens. E lembrando, né, não deixar de ir no grupo de homens, que ali é o momento de você aprender, de você viver o seu ministério de homem na sua casa, né, como sacerdote da sua casa. Então, vem participar com a gente, que é bênção demais. Amém. Esse é Marcelo. As palavras finais é convidando a todos para estar no primeira sexta-feira de julho. E será a primeira vez que eu teria o privilégio de trazer uma palavra de Deus no altar. Ô, glória! Aí, ó. Já conquistamos mais um. Mas Deus vai estar orando, pedindo a Deus a palavra certa. E há muitos anos, já são 12 anos congregando nessa igreja, e Deus já falou há muitos anos atrás, me preparei, e eu creio que Deus vai poder nos usar, conforme a vontade dEle. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus, Deus tem grandes coisas, e venham participar, deixar Deus agir em nome de Jesus. Fica com Deus. Amém. Então, praticamente é nessa sexta agora, né? O podcast está saindo nessa semana do culto de homens, do encontro dos homens aí na sexta-feira. Então, não fique em casa, não. Vem para cá, que Deus vai usar esse pessoal aqui de uma forma poderosa. Amém. Glória a Deus. Amém. Glórias a Glória a Deus. Deus. Grande abraço, pessoal. Deus abençoe e até o próximo podcast Nova Aliança.